Muito bem, companheiros, companheiras, amigos e amigas, muito boa noite. Eu me chamo Carlos Ribeiro e hoje o tema da live é justamente a militância integralista, né? Num geral, né? Pelo menos no meu aprendizado, né? No que eu aprendi sobre militância integralista nesses últimos 5 anos e principalmente nesses 2 últimos anos, agora de 2019 até 2021, né? Vou esperar um pouquinho todos, né, entrarem na live. Anauê, companheiro Matheus Lima, boa noite. Excelente domingo. O dia 1 foi um pouco cansativo, né? Qualquer coisa, não reparem tanto a aparência. Muito bem, senhores. Dando início à live, né, como está entrando bastante gente agora, o que é necessário exatamente para a militância integralista? Às vezes, as pessoas, né, alguns simpatizantes, alguns admiradores, até integralistas novatos fazem essa pergunta às vezes. O que é necessário para militar, para fundar um núcleo, aliás, para fazer as reuniões, enfim. Ao meu ver, eu creio que o principal para se iniciar uma militância integralista séria, primeiro é estudo sobre a doutrina, acompanhado, é claro, de ação. O chefe, Plínio Salgado, que aqui está, o chefe deixava bem claro, né, que não podemos ser apenas, não podemos ser espectadores da história, né? Temos que ser pessoas participantes. Da mesma forma, ele também falava que não podemos apenas analisar os fatos, mas devemos também agir e ir para a ação. Temos uma doutrina riquíssima, temos uma doutrina de pura brasilidade, que tem incorporado os mais valiosos estudos sobre o Brasil autêntico, o Brasil profundo, o Brasil cristão. Então, para que essa doutrina chegue às outras pessoas, as pessoas desinformadas, as pessoas que não sabem de nós, integralistas, ou que sabem, mas com uma visão ruim, né? Então, eu estou no comentário, leitura. Não seria exatamente isso, né? Eu vou entrar nessa questão que o nosso amigo Matheus, né? Daqui a pouco eu vou ter que de chamar Matheus e o sobrenome, porque os inúmeros Matheus que tem na FIB, que tem na Frente Integralista Brasileira, é um número absurdo de Matheus. Era para fazer uma legião só de Matheus. Mas, enfim, continuando. Temos que ser tanto estudiosos sobre as atualidades do nosso país, quanto também pessoas que vão para a ação. Às vezes eu vejo pessoas que conhecem. Ah, sim, o companheiro Matheus agora explicou. Pois é, que pessoas que vão para a ação, claro, mas que estude. Às vezes tem muitos agitadores, mas que não sabem um pingo de doutrina. E às vezes tem pessoas que sabem muito sobre a doutrina, mas que, né, não vão para a ação, infelizmente. Então é a união, é a junção disso, né? A militância integralista está muito incorporada nisso. Estudo e ação sempre. Pelo menos foi isso que aprendi nesses últimos 5 anos de integralismo, de militância integralista, no caso. E 3 anos desse tempo que eu passei militando foi verdadeiramente sozinho, porque a Frente Integralista daqui do Ceará estava inativa. E sempre procurava, até hoje, é claro, todo integralista é muito entusiasmado, é um entusiasta da doutrina dos camisas verdes, né? A doutrina de Plínio Salgado, mas
o momento que eu peguei a frente integralista não foi fácil, porque estávamos dispersos, né? Eu estudava no Liceu do Ceará, eu tinha apenas 14 anos, e eu peguei bem. Se eu não encontro nenhum dos meus companheiros agora, eu vou trabalhar por conta própria, né? Por que não? Eu acho que isso foi uma coisa também que me levou também a isso, a buscar, mesmo com todas essas diversidades, ser um cabra teimoso, né? E insistir. Exatamente, o Andrezão 8474, muito bem, disse exatamente, eu acabei de afirmar isso, né? Sempre é melhor estudar antes para militar depois, mas sim deve ter uma ação coordenada entre o estudo e a militância. No caso, a ação, a aplicação da doutrina tanto na conduta, seja nas atividades do movimento, como na própria vida pessoal. E o integralista também tem uma conduta, tem uma doutrina a seguir, tem uma conduta, tem regras, tem estatutos. Então, é algo muito sério. Algo muito sério. Então, o nosso amigo aí, que alertou sobre isso, ele está certíssimo, né? Exatamente, é um conselho do chefe, justamente, tem que estudar, né? Por que nos diferimos tanto do fascismo, né? Historicamente falando até, o fascismo, isso tem no próprio livro Páginas de Combate, do chefe Plínio Salgado. Muito bem, no livro do chefe, um desses livros do chefe, ele mesmo afirma que o fascismo também se difere historicamente, até mesmo no seu modus operandi, como podemos dizer, nessa questão também, porque o fascismo não surgiu como uma doutrina, mas sim como uma força de reação contra o comunismo que estava, de fato, quase dominando a Itália. Então, Mussolini e os camisas pretas buscaram justamente a ação, mas sem nenhuma doutrina coordenando. Eles eram patriotas, muitos dos fatos de combatimento eram veteranos da Primeira Guerra, muitos faziam parte dos Arditi, que era um grupo integralista, perdão, um grupo da elite do exército italiano, né? É como os Stormtrooper alemães da Primeira Guerra, eles tinham essas elites na Primeira Guerra, tanto o exército alemão como o italiano, enfim. Então eles reuniram esses homens que eram brutos, né, no combate já de tempos de guerra, e buscavam combater pela a violência mesmo, a violência, as ideias, né? Não ia muito pelo curso das ideias, não, ia mesmo por meio da porrada mesmo. Já nós integralistas nos diferimos justamente com isso, né? Exatamente, o nosso amigo integral, que está aqui no chat, ele mesmo falou, né? O integralista possui uma conduta profundamente de espiritualidade, né? Profunda espiritualidade, está correto. Né? Então nos diferimos disso porque já surgimos com a doutrina estabelecida. E o Manifesto de Outubro, eu tenho até umas tiragens do Manifesto, só que eu não estou encontrando aqui, enfim. O Manifesto de Outubro é a prova viva disso. É a prova ali unânime que surgimos já com uma doutrina pensada, um idealismo pensado, para nos contrapormos à ideia liberal e ao idealismo marxista, a ideia comunista, ok? Então, também nos diferimos também por causa disso. Temos modos operantes diferentes. Nós agimos de uma forma, os fascistas agem de outra, né? Mas enfim, sempre tem pseudo-historiadores que tratam o integralismo, né, na mesma coisa. Enfim, mas eu não vou entrar muito no assunto, pelo menos hoje não. Mas, quanto a essa questão de militância, temos isso, temos também a questão do modus operandi integralista, que eu posso abordar daqui a pouco, só para fim dessa questão de estudo. Quais são os livros que eu posso indicar para o estudo integralista, aqueles que estão iniciando seus estudos, né, no integralismo, né? Enfim, eu falei aqui, sim, de fato, os fascistas eles combateram com ideia, sim. Todo movimento tem uma ideia, tem um idealismo, mas eu digo uma doutrina estabelecida, eles não tinham. Só se formou depois, quando o Mussolini já estava no poder estabelecido, ok? Eles
tinha ideias patrióticas, anticomunistas, antiliberais, mas não tinha doutrina estabelecida. A doutrina surgiu, foi se construindo no decorrer dos anos, já com a vitória de Mussolini no poder. Integralismo não, integralismo antes da ação integralista já se fazia estudo sobre o Brasil há muito tempo, Só quando foi em outubro de 32, foi que teve a publicação oficial do Manifesto de Outubro e a oficialização da fundação da Ação Integralista Brasileira. A doutrina foi se aprimorando a cada passo. Muito bem. Então, os livros que eu posso indicar, né, eu vejo que tem muitos jovens, isso é uma felicidade muito grande, tem muitos jovens que estão se interessando pelo integralismo, isso é uma riqueza. Eu vejo que o jovem, né, alguns zombam disso, né, alguns zombam, falam, vejo esses jovens, né, fica com um tom de sarcasmo, né, tom sarcástico, achando que vamos ligar para isso. Se o integralismo chama tantos jovens assim, como aparece em nossas fotos, em nossos vídeos, em nossa propaganda, enfim, em cargos de liderança, isso é uma grande prova que o integralismo está mais do que vivo. Nada mais nada menos do que bem vivo, inclusive. Está vivo justamente na coragem dos jovens, veja só. Enquanto os espíritos envelhecidos aí ficam a zombar de nós. Então, eu particularmente não ligo tanto para isso. Isso é uma fraqueza. O meu amigo Silver perguntou, você é nazista? Não, senhor. Eu jamais seria nazista. Primeiro, porque eu sou brasileiro. Segundo, eu sou católico. Terceiro, eu sou integralista. Então, creio que todo brasileiro era para se contrapor a esse idealismo. Inclusive, nós, integralistas, combatemos o nazismo nas províncias do sul do Brasil. Eu sugiro que procure as fontes primárias, né? Não tem problema. A gente sabe que a nossa simbologia, né, os nossos uniformes chamam muita atenção e, pelo fato de fazer parte do mesmo contexto histórico daquela época, o surgimento, né, muitas pessoas acabam, né, achando que é a mesma coisa. Isso é às vezes normal, não há problema algum. Integralismo nem é nazista e nem é fascista. Nosso amigo falou muito bem. Ok? Então, pois é, simbologia também, mas são símbolos, são uniformes, é um idealismo autenticamente brasileiro, inspirado em Farias Brito, Oliveira Viana, Jacques de Figueiredo, Gonçalves Dias, José de Alencar, grande cearense, inclusive, assim como Farias Brito. Então é isso, meu amigo. Sugiro até que se inscreva no meu canal, lá não tem muito conteúdo ainda, né? Não tem muito conteúdo ainda, mas os conteúdos que eu publico lá, sempre quando posso, sempre mostra a veracidade dos fatos. Ok? Muito bem. E também sugiro também que todos se inscrevam no canal do companheiro Jonathan Tauriberto e também do companheiro Moisés Lima, que é presidente da Frente Integralista Brasileira. Ok? São companheiros altamente inteligentes, com uma grande capacidade de oratória, às vezes, com certeza melhor do que a minha. Eu estou iniciando esse troço de Instagram agora, né? Não sei mexer muito bem ainda no Instagram, veja bem, né? Então, qualquer coisa aqui, me perdoem. Então é isso, amigos. Eu sugiro até para os integralistas e para amigos, companheiros, simpatizantes, né, que acreditam que o integralismo é uma coisa ou outra, leiam, estudem. Coisa que eu digo sempre é que o integralismo só vai... Integralismo também, mas eu digo o brasileiro em si, só vai se libertar dessa miséria moral, né, espiritual e intelectual que vivemos atualmente só pela educação. E isso está muito ligado, como eu ia falar, está muito ligado à militância integralista. Alguns que são muito empolgados nesse tal meio nacionalista, porque, enfim, às vezes, né, não vemos tantos nacionalistas sérios. Você podem prestar atenção que vocês veem nacionalistas sérios no integralismo. Agora, vejam outros tais grupos aí, enfim, não vou nem falar, entrar em detalhes, mas enfim, a gente não vê muita seriedade.
Então, se você quer saber sobre nacionalismo sério, de qualidade, sugiro que leia o integralismo e fale com os membros da Frente Integralista Brasileira, ok? Então é isso. Em relação a essa questão, tem pessoas que conhecem o nacionalismo ontem, conheceram o nacionalismo ontem mesmo, e acham que ainda vivemos, por exemplo, nos anos 30, que tem a agir pelo um modus operandi, né? Um modo de reação, de ação, ainda empregado nos anos 30, às vezes por outros países, né? Então, fica muito complicado. Primeiro, estamos no século XXI. Segundo, estamos no Brasil. E nem no século XX, na década de 30, e nem atualmente, né, usávamos da tal violência política. Eu vejo que alguns jovens, inclusive, a maioria são jovens de fato, né, que acabaram de conhecer o nacionalismo, são muito empolgados, estão lendo de tudo, vários livros de muitos autores, brasileiros ou não, enfim, e acabam acreditando que a violência, vejam bem, a violência é a chave para os problemas do Brasil. Meu amigo, você vai estar muito enganado, porque o problema secular do Brasil, eu digo secular assim, não digo de um decênio, enfim, de 20, 30, 50 anos, eu digo de séculos. O problema de séculos do Brasil é a falta de educação, a ignorância do povo brasileiro. Não há como se construir uma nação pela violência, pelo ódio. Tanto que eu fiz o último vídeo que eu publiquei no meu canal, foi justamente a palavra integralista se contrapondo ao ódio. Muito bem, o copeiro usuário político falou não há neointegralismo, e de fato não há neointegralismo. Enfim, existe, como eu estava dizendo, nesse tal meio nacionalista que existe, aparece de tudo. E há muita gente, às vezes, que se diz integralista e, às vezes, por exemplo, se contrapõe ao movimento sério e legítimo que é a Frente Integralista Brasileira. E muitas vezes nem integralista porque defende algumas barbaridades aí que, pelo amor de Deus, Então, não dá certo, senhores, não dá certo, ok? Então, o problema fundamental do Brasil, que precisa ser carecido urgentemente, é a educação. É a educação. A nossa principal arma. Lembre-se sempre disso, senhores. Nossa principal arma de militância, ok? De militância é a educação. Eduque o povo e nunca mais será ignorante. Porque o povo também vai educar as futuras gerações. Vamos nos libertar das garras desses malditos que tentam controlar nosso povo, ok? Que tentam a todo custo controlar nossa economia, nossa política, nossa nação, né? Que tentam tomar as riquezas do Brasil, tentam espoliar nosso povo. Então, só educando é que conseguimos libertar uma nação. O conhecimento, o estudo liberta, ok? Então, essa é a principal arma de militância do integralista. Aqueles que acham que a principal arma de militância de nós, né? Muitas às vezes perguntam para mim, eu que sou presidente provincial aqui da Frente Integralista aqui no Ceará, muitas vezes chego simpatizante ou eu desse tipo de gente que fica sentado no seu sofá e manda fulano fazer algo, ou seja, fala de nacionalismo, mas quando é na hora de militar ou de bater de frente com algum cara que é anti-Brasil, né? Bater de frente, que eu digo assim, no campo das ideias. Esses caras não vão, mas pregam a raiva entre esses grupos, né? E muitas vezes chegaram para mim e perguntaram, eu só vejo os integralistas na internet, veja só, na internet ou em ação social, essas coisas, mas quando é que vocês vão chamar os antifas para porrada? Já falaram isso para mim algumas vezes. E eu fico pensando assim, entende? Porque, puxa vida, no integralismo, senhores, tem
homens, tem mulheres, tem jovens, moços, rapazes. Então, assim, tem pessoas de várias idades. Tem inúmeros trabalhadores. Infelizmente, teve companheiros nossos aí que... Tive um companheiro que faliu o seu comércio por causa dessa situação lamentável da pandemia, infelizmente. Companheiros que perderam o trabalho, inclusive eu, né? Enfim, o trabalho era pesado, mas era trabalho, e trabalho é digno, todo trabalho é digno e fazer com gosto, né? Mas o que aconteceu? Veio o lockdown aqui do Ceará, né, em Fortaleza, e quebrou as minhas pernas e as pernas de muitos trabalhadores aqui. Mas enfim, esse tipo de jovem, né, assim, pergunta por que a gente não chama os antifas para porrada, enfim. Eu como chefe de núcleo, eu não vou colocar um pai de família, eu não vou colocar um trabalhador, eu não vou colocar um jovem estudante para quebrar ninguém, não. Isso é coisa de moleque. O cara que sugere isso também é um moleque, ou senão é um grande ignorante, coitado. Porque, puxa vida, entendem? Eu estaria humilhando meus companheiros. Estão me entendendo? Muitos pensam que integrar. Os caras acham que a gente é o quê? Que a gente quer fazer dos antigos o quê? Saco de porrada? Não. Eu sinceramente, eu busco não cultuar o ódio a ninguém. A ninguém. Nem aos antifas. Os antifas são grandes ignorantes. Os líderes deles são os canalhas. Porque eles recebem um grande dinheiro do capitalismo internacional para custear com suas propagandas e afins. Mas aquele idiota útil deles lá, que está no meio da massa, sendo controlado pelas mãos visíveis e invisíveis, meus amigos. Enfim, é um grande ignorante. Eu tenho pena desse cara. É ignorante, é degenerado. Pode prestar atenção. Você já viram algum antifa trabalhando, pelo amor de Deus? Eu não estou sendo irônico. Porque, por verdade, eu nunca vi um desses caras trabalhar na minha vida. E engraçado que no meu bairro eu fui chamado de vagabundo por um antifa. Veja só que engraçado. Né? As pessoas dão o que tem. Né? Então, vejam só. Eu, como um líder dos meus companheiros, que eu tenho a honra de liderar os companheiros aqui do Ceará, eu jamais vou nessa... Já que estamos falando de militância integralista, é bom falar disso. Né? A gente não é galo de briga, não. Tem gente que nos chama de galinhas verdes, mas galo de briga não somos. Né? No movimento tem jovens e senhores estudantes que estudam arduamente, pessoas que trabalham, trabalhadores, chefes de família. Eu vou colocar um chefe de família para se trocar com um cara viciado em entorpecentes, degenerado, que tem perversões aí. Não vou fazer isso. Eu estaria desrespeitando os meus companheiros. E poderiam... Eu mesmo faria questão de depois me retirar da posição que eu estou. Porque ele está desonrando meus companheiros. Então nós não fazemos isso. Aqui não fazemos isso. Ok? Não sei se pegaram a referência, mas aqui não fazemos isso. Ok? Nossos companheiros, trabalhadores, estudantes, enfim, chefes de família, nós estamos para educar o nosso povo. Educar aqueles que não têm conhecimento, aqueles bem ignorantes, mas que com o tempo, rapidamente, brevemente ou a longo prazo, podem despertar suas consciências, que isso é vital. Temos que despertar a consciência do nosso povo. A palavra de ordem, é o grito de despertar de consciências que vem lá de 32, lá de 1932. Grito de alerta que este homem, este grande brasileiro, nos deu em 1932. Então, educar. E é o seguinte, educar, e para educar é necessário ter amor ao que faz. E amor às pessoas, amor até mesmo àqueles que tentam nos diminuir, nos humilhar, nos sacanear. Nós, quando, por exemplo, falando uma coisa bem corriqueira que acontece, quando vemos algum
jovem aí enganado com a oratória marxista, os antifas, tudo bem, acham que estão lutando contra o fascismo. Puxa, os caras nunca conheceram, nunca viram um fascista na frente deles, nunca na vida, e fala que está lutando contra o fascismo. Enfim, são pessoas totalmente enganadas. Para isso, ok, é necessário que nós, integralistas, como fizemos assim na década de 30, despertamos a consciência de liberais, de ateus, de comunistas, de nazistas na província do Sul, muitos nazistas que eram da província do Sul, das províncias do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, o maior partido nazista fora da Alemanha era no Brasil. E sabemos muito bem que tem gente que acredita que os nazistas queriam tornar o nosso país independente, assim como na Alemanha. Enganam-se, pois a tática de Berlim, né, da Alemanha, aqui no Brasil, era a mesma que a União Soviética estava buscando fazer também aqui no Brasil. Enquanto um queria nos tornar vassalos, né, satélites de Moscou, o outro queria nos tornar subserviente a Berlim. Enquanto a palavra de ordem de Plínio Salgado era justamente que não devíamos nada a Mussolini, a Hitler, a Stalin e a quem quer que seja. A quem quer que seja. Aqui é o Brasil é para os brasileiros e ponto final. Ponto final. Essa foi a palavra de Plínio Salgado. E essa é a palavra que repetimos até hoje. Ok? Então, sim, os comunistas, o nosso companheiro aqui comentou, os comunistas são mestres em criar vocábulos propagandistas. Esse é um fato. Isso é um fato. Eles recebem muito para deixar esse vocabulário, né, bem rebuscado. Então, o integralismo nessa região do Sul se contrapôs, teve como principal inimigo nos estados, né, nas províncias do Sul, o próprio nazismo alemão. Né? Então, quem estuda de verdade por fontes primárias e não por historiadores, né, sem moral alguma, né, que ganham muito para vender mentiras, e não é porque são ignorantes não, mas é por puro mau caratismo mesmo, porque estes mesmos homens aí têm acesso a obras integralistas, têm acesso a arquivos, têm acesso a muita coisa e sabem da verdade, mas vendem a mentira para você, para que você se torne um idiota. Veja só, né? Então, só o estudo liberta. Mais uma vez eu repito, só o estudo liberta, e essa é a principal arma do integralista. Porque quando você estuda, você já tem o próximo passo a dar, que é instantâneo, que é a ação. Como é que você vai pegar uma doutrina que formou a concepção brasileira de Estado, de economia, de política brasileira, geopolítica, educação, enfim, tudo aquilo que é vital, a pátria? Como é que você vai pegar uma doutrina dessa que é complexa? Não minto, é muito complexo. O integralismo é bem complexo se você quer estudar mesmo a filosofia integralista na raiz. É chão. Eu tenho 5 anos de integralismo e não sei tudo sobre integralismo. Eu posso dizer que eu sei muita coisa sobre integralismo. Agora, tudo, quando eu for falar, por exemplo, de economia, me atrapalho. Eu sou tipo que às vezes o Bolsonaro, quando vai falar de economia, não, esse aí fica com o Paulo Guedes, ok? Mais ou menos esse tipo. Política integralista, eu não entendo tanto. Eu passei a entender um pouco mais, que enriqueceu muito meu conhecimento sobre economia integralista, foi o artigo do companheiro Matheus Batista, que foi um artigo daqui. Foi um artigo aqui da pontinha da orelha. Excepcional. Acho que foi um dos melhores artigos que encontrei no portal nacional da Frente Integralista Brasileira. Eu sugiro que todos aqui, é muito fácil, é só acessar o portal nacional da Frente Integralista e vocês verão que foi o último artigo lançado no portal nacional. Leiam, aqueles que têm curiosidade de saber como é a economia integralista, leiam. É algo excelente, excelente. E como sempre, como todo integralista, coloca fontes primárias nos seus escritos, ok? Então, é excelente, ok? E já que estamos falando de estudo também,
E com certeza, para todos aqui que querem entrar na militância integralista, ou que já são integralistas e querem aprimorar seus conhecimentos, eu vou sugerir o livro de um companheiro, também é um companheiro, gente boa, muito, pessoa maravilhosa, lá do Rio Grande do Norte, companheiro Jonas Mesquita. Ele, obrigado por me lembrar, companheiro Matheus Lima, ele escreveu um livreto, né, de mais ou menos umas 40 páginas, está no portal da Nova Ofensiva para compra, aquilo que já está disponível. É bem acessível, está num preço bem acessível, se não me engano, R$19,90 o livro, o livreto no caso. É uma introdução, uma breve introdução ao integralismo. Aliás, o nome é exatamente esse, Nós os Integralistas, uma breve introdução ao integralismo. E eu creio que todos que querem aprimorar seus conhecimentos, que querem militar, e na hora de falar com o público não se atrapalhar, eu obviamente sugiro a leitura desse maravilhoso livreto. Eu tive a oportunidade de ler uns trechos, né, quando entrar na preparação, para dar opinião, e pelo que eu vi, pelo que o companheiro escreveu, puxa vida, maravilhoso, excepcional. E vocês vão estar também financiando uma grande iniciativa, que precisamos de escritores integralistas. Precisamos formar de fato uma ala intelectual nesse país, e isso faz parte de militância também. Porque isso também faz parte de militância. Porque, vejam bem, o nosso país atualmente sofre uma miséria intelectual gigantesca. Hoje se corrompe tudo. A tal educação que dizem que temos, não temos de fato. É uma subcultura, uma subeducação, para formar pessoas subdesenvolvidas. Subdesenvolvidas aqui na cuca, na cabeça. Ok? Então, precisamos urgentemente de uma vanguarda, de uma frente intelectual que produza, de fato, alta cultura para o bem do Brasil, para todos aqueles que querem o bem da educação brasileira. Porque a educação brasileira, perdoe-me, mas está um lixo. Está um lixo. Isso é culpa dos professores? Não creio, que eu tive muitos professores bons desde o meu ensino fundamental, desde o ensino do infantil, né, do maternal, até o meu ensino médio no Liceu do Ceará. Tive professores maravilhosos, maravilhosos. Então, eu creio que a raiz do problema está naqueles que compõem o ministério, aqueles que preparam toda essa educação para nós, né? Eu vejo que a educação atual está formando mais muitos idiotas do que pessoas de conhecimento verdadeiro. Se você quer, de fato, estudar seriamente, você tem que estudar em casa hoje em dia. Mais uma crítica à educação, ou até mesmo um desabafo, podem levar em consideração isso, mas é lamentável, é triste isso. É triste isso, ok? Então, nós precisamos levar nossos estudos à frente, porque a maioria da Frente Integralista Brasileira é composta de jovens. Isto é um fato que deve ser levado na seriedade. Muitos que estão aí zombando, como disse no início da live, né? Muitos que ficam aí zombando, achando que isso é uma bobagem, enfim. Em breve eles não vão zombar tanto, né? Porque eles já verão a seriedade da coisa. Então, por que eu digo isso? Porque vai se formar jovens de cultura, de caráter, de educação de verdade, entendem? Entendem isso? Por isso que eles não vão zombar mais. Porque eles verão que aquele integralista ali, que era jovenzinho, que estava vestindo a camisa verde, que estava ainda no ensino médio ainda, ou iniciando o ensino superior, hoje é o quê? Um diplomata, um senador de caráter, um político de caráter, ok? Porque eu acredito na política, eu vejo que é possível fazer política de caráter nesse país. Mas só vai se tivermos uma concepção mesmo brasileira e cristã de política. E não uma concepção canalha ou maçônica do lixo que temos aí, que chamam de política brasileira. Ok? Copeiro confirmado, Carlos Ribeiro aprova homeschool. Rapaz, enfim, eu não tenho opinião tão formada a respeito disso, mas eu acho que o jovem deve estudar tanto no colégio quanto em casa. É fundamental isso. E você não morre não com isso, ok? Ninguém vai morrer por causa de estudo, não.
Estudar, 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 é isso mesmo. A gente chega lá. Então, esses cabras aí que ficam zombando de nós, enfim, é, futuramente vai ter um diplomata integralista, vai ter um historiador integralista, escritores integralistas, deputados, senadores, e se não, até um presidente integralista. Então temos que ter fé e estudar para isso, ok? Então, é não ligar para isso, para essas bobagens. Desde 1932 que zombam, achavam engraçado de princípio, primeira marcha integralista que foi composta apenas de 40 homens, né? E o próprio Miguel Reale disse que a marcha foi um desastre assim, em ordem unida, em questão de uniformidade, os uniformes não estavam bem feitos, né? Enfim, os caras, quando viram os integralistas na rua, muitos zombaram, outros acharam algo curioso, no máximo, né? Enfim, com 3, 4 anos depois, ninguém mais zombava. E aqueles que zombavam é porque estavam recebendo grande dinheiro do capitalismo internacional, como sempre. Sejam liberais, sejam comunistas, ok? E sim, já tivemos um diplomata integralista, sim. O próprio Gustavo Barroso. Gustavo Barroso ele era um diplomata antes da AIB. Ele também teve seus trabalhos diplomáticos, se não me engano, no período da AIB, se não me engano, salvo engano, ok? E nos anos 40 e 50 também. Representou o Brasil inúmeras vezes. Grande Gustavo Barroso. Uma curiosidade sobre o Gustavo Barroso, inclusive, Gustavo Barroso ele foi um dos responsáveis pela delegação brasileira que foi para participar, no caso, do Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra, no caso, no final da Primeira Guerra, ok? Ele foi um dos representantes da delegação brasileira no Tratado de Versalhes. Muitos acham assim, pronto, o Matheus me salvou agora. Santiago Dantas, diplomata também, representou o Brasil na época da década de 50 e 60, se não me engano, creio que década de 60. Pois é, então, se os jovens companheiros acham bonito, né, impressionante, nossa, a IB era gigantesca, tinha isso, tinha intelectuais, tinha massa popular, tinha tudo aquilo ali, lutemos para que alcancemos aquilo e, por que não, melhor do que aquilo, ok? Então, vejam, naquela época não tínhamos nem serviço de comunicações direito. Comunicação naquela época era difícil de se fazer. Era por correios ainda. Cartas para você enviar demorava muito. Hoje em dia você tecla umas teclas aqui e pronto. Você envia mensagem. Você pode organizar uma ação em menos de 1 hora. Basta que você tenha mesmo vivacidade para isso, né? E você seja de fato empenhado tanto no seu conhecimento, no seu estudo sobre integralismo, quanto na questão de militância. Uma coisa vai levando a outra, né? E os nomes dos livros que eu fiquei falando, enrolei e não falei, perdão. Posso recomendar aqui um livro muito bom que eu estou lendo atualmente, Introdução ao Integralismo, de Machado Palpério, e o nome do outro companheiro me esqueci. O livro está bem aqui, só que está apoiando o celular, estou gravando pelo celular, então fica complicado, ok? Então, o que o integralista deve saber do Gustavo Barroso é essencial, um dos livros maravilhosos dele. Recomendo também, obviamente, como eu já falei, o livro do companheiro Jonas de Mesquita, no caso, Nós os Integralistas, Defesa do Brasil, também, eu só me lembro do último nome dele, que é Pompeu, ok? Tem também o Porquê que eu sou integralista, do mesmo autor. Vejamos. O que é integralismo? De Plínio Salgado. Então, assim, podem consultar a Biblioteca Nacionalista, ok? Creio que todo grupo integralista, grupo sério, né, de estudo, tem o link da Biblioteca Nacionalista. Estude. Leia nem que seja 5 ou 10 minutos por dia, não faz mal, não vai arrancar um pedaço, né? Você não vai ter desinteria, você não vai passar mal, vai desmaiar, não, você vai ficar bem, você vai adquirir seus conhecimentos
tranquilamente, ok? Então, podemos dizer que o que vai levar você a uma militância aplicada isso a diferentes públicos é justamente o estudo. Estudem, jovens companheiros, estudem, que é necessário, ok? Então, como também devemos entrar em contato, né, abordar as pessoas, que é algo, por exemplo, panfletagem, algo também curioso, porque lidar com pessoas é difícil, é muito difícil lidar com pessoas. Não sabemos como as pessoas vão nos tratar naquele momento quando vamos fazer uma panfletagem ou vamos informar sobre algo, enfim. Pela minha experiência em integralismo, né, nunca tive tanto revés na questão de panfletagem, entrar em contato com o público, você entrar em contato com o trabalhador. É muito bom você até ter a noção de a visão do trabalho, né, no integralismo. Eu posso recomendar de novo a Introdução ao Integralismo e o integralismo ao alcance de todos, que eu creio que é um verdadeiro livro de instrução também. Indiretamente chega a ser um livro de verdadeira instrução a entrar em contato com todo tipo de pessoas, senhores de idade, mulheres, homens, adultos, jovens, moças, enfim, crianças, né? Como abordar integralismo para uma criança, né? E é uma missão também muito difícil, porque, vejam só, a família educa, você às vezes busca educar um irmão mais novo seu, um sobrinho seu, só que quando essa criança, ou esse jovem adolescente chega no colégio, todos os princípios morais e religiosos que você pregou para o seu parente desfeitos por uma educação materialista, ateia, ok? E totalmente degenerativa. Então é muito difícil educar hoje. E principalmente os jovens. Então, o trabalho de educação, a futura geração que vai vir aí, tem que ser muito bem aplicado. Então, buscar saber aplicar essa abordagem, essa militância a jovens e a crianças também, é algo fundamental para que essa ideia continue viva, né? O Mateus disse aqui, esses dias na rua estava usando a máscara do Sigma e um cara me deu um Anauê. Muito bom, viu só. Eu aqui até publiquei aqui no Instagram, meu perfil, sobre o resultado de uma militância minha aqui no meu bairro, aqui no distrito do Tabapuá, né? Eu estava panfletando e fazendo algumas perguntas nos lares, levando integralismo aos lares aqui do meu distrito. E o que acontece? Eu cheguei a uma casa, encontrei um senhor, né, aguando suas plantas, se não me engano, eu estava varrendo sua calçada, e entreguei um panfleto e pedi que ele me respondesse algumas perguntas sobre o bairro, queria saber. Ele viu justamente esse botão aqui, com signo, e me perguntou, você é integralista? Aí sim, sou integralista, sim. Aí veja só, minha tia, ela é integralista também. É mesmo, que interessante. Ela tem 98 anos, ela é de saúde, ela mora aqui. Eu tomei um susto porque eu moro tão próximo. Eu nunca pensei que tivesse um integralista ali. Veja só, foi algo inesperado. E eu fiquei muito feliz com isso, né? E quando fui contar aos meus pais, eu descobri que esta senhora trabalhou junto com meu pai no Instituto José Frota, um hospital conhecido aqui lá de Fortaleza, eu falo de Calcaia no caso, lá de Fortaleza. Era um colega de trabalho. E ela é a nossa querida companheira, mora aqui perto, ela também era muito amiga da minha avó, minha falecida avó, Dona Yolanda, né? E também muito amiga da minha mãe. Jamais iria saber, né, se não fosse essa militância. Então, também temos nossas surpresas, nós encontramos também muitas histórias interessantes, né? Às vezes alguns pequenos confrontos com certas pessoas desagradáveis de lidar, mas é algo necessário. É algo extremamente necessário. Então, essa questão de estudar a abordagem a trabalhador,
a quem é de um posicionamento político de viés de esquerda ou de direita, enfim. Tem tudo isso, né? Eu já liderei uma decúria de companheiros, uma manifestação organizada pelo pessoal do Bolsonaro, enfim. E ainda teve um bocado de gente. Interessante que muitos nessa tal terceira posição política que tem nesse Brasilzão, o que acontece? Eu vejo muitos caras que não fazem nada, tá entendendo? Mas quando o cara põe a camisa verde, reúne uma decúria de integralistas com material doutrinário e se mete num local, uma manifestação que está cheia de liberais, né? E você vai lá para educar, para levar conhecimento, para levar patriotismo de verdade, patriotismo autêntico, os cabras pegam e ficam com raiva da gente. Ah, esse é um bolsonarista também, ó, cara. Pelo amor de Deus, né? Ficar reclamando, não fazendo nada, é a mesma coisa de ser conivente com o inimigo, entende? Quando a pessoa é ignorante, não luta por algo por ignorância mesmo, é compreensível, compreensível. Agora, quando o cara sabe do problema do Brasil, sabe toda a desgraça que o país está enfrentando nesses últimos anos. Esses últimos anos não, né? De muito tempo já. E o cara continua parado e depois quer apontar o dedo para aqueles que militam de verdade, que se esforçam, que às vezes está num dia de folga, recebe um chamado para militar pelo integralismo, seja onde for, puxa vida, o cara vai. Aí quando chega em casa, tem uma publicação e tem um pé de chinelo pegando falando besteira da gente. É incrível isso. Eu peço que a estes, né? Se tiver alguém desse naipe, né, desse tipo, me ouvindo agora ou depois, essa live vai ficar gravada, ficar salvo aqui, que faça um exame de consciência apenas e deixe de ser grande ignorante, porque, puxa vida, nós nos inspiramos, ok? O chefe Plínio Salgado, aqui, ele deixou algo fundamental para nós. Muito simples. O estado integral é aquele que se inspira em Cristo, age por Cristo e vai para Cristo. Então a aspiração dos integralistas antes de qualquer homem, até mesmo antes de Plínio Salgado, é Jesus Cristo. É Cristo. É o Salvador, Soteros, o Salvador, né? Então, temos que ter caridade cristã com esse povo, porque muitos estão endançados desse falso patriotismo por ignorância, por não conhecer o patriotismo forte, de verdade, autêntico, que entenda das realidades do Brasil, né? Então, é necessário educar. A militância do integralista é educar. A frente integralista é uma escola, e como eu vou cansar vocês de escutarem isso, mas me ouvirem falar isso, né? Mas a frente integralista brasileira é uma escola, e nós somos os professores. Então é fundamental que venhamos a levar o integralismo para o liberal, para o marxista, para o cara da esquerda, da direita, e vejam o problema que eles estão se metendo. Porque um está se colocando num polo, outro em outro polo. E o que acontece? Exatamente. Divisão do nosso povo. Divisão que só causa desgraça no nosso país. Vemos quando morre alguém pertencente à esquerda, vem um bolsonarista e festeja a morte do cara. Se o Lula morresse amanhã mesmo, os bolsonaristas, eu creio que os caras estariam loucos aí festejando, soltando fogo, sendo que isso é uma desgraça moral. Isso é uma decadência moral e anticristã. Ok? Da mesma forma que se, por exemplo, o Bolsonaro levasse um teco, né, levasse um motivo de morresse amanhã mesmo, os petistas estariam felizes da vida, né, comemorando a morte do homem, né? Então, nós precisamos muito de nos inspirarmos justamente em Soteros, né, no Salvador, em Cristo. Então, por isso que temos essa atitude de irmos no meio da manifestação organizada por liberais, né, e levarmos o integralismo. Você conhece o integralismo? Eu já, né, ouvi falar de nós, assim, numa manifestação daquelas que ocorreu por volta de 2019, liderando a Decúria,
fizemos parte da manifestação não como cooperadores, mas levamos para o nosso pensamento para doutrinar, para ensinar. E teve só um senhor que disse que quando teve execução do hino nacional, nós erguemos o braço em respeito ao hino e cantamos. E teve um senhor que disse, moço, isso aí é nazismo. Aí eu peguei, muito bem. Aí depois a gente foi explicar, né, justamente. Aí, no final da manifestação, veio uma senhora, até é interessante contar essa história de militância. Veio uma senhora assim, junto com a filha, os parentes, e falou sobre a gente, né? Gostou da nossa presença na manifestação e contou sobre um pouco da história da vida dela. Ela, se eu não me engano, que isso faz um tempinho, né? Mas parece que era ucraniana naturalizada, brasileira. E o marido dela foi perseguido pelo Partido Comunista da região. Foi preso pelo Partido Comunista, pelos comunistas. E ele ia ser fuzilado, ele ia ser morto no dia em que houve um ataque aos comunistas na região. Ele conseguiu fugir e veio para o Brasil, ok? E saber que ainda tinha integralistas do Brasil era uma grande felicidade. E ela, né, falou, Deus os abençoe, jovens, que Deus os abençoe sempre. Isso foi muito gratificante, porque quando a pessoa pega e diz para a outra, Deus os abençoe, isso é algo grandioso, uma bênção, ok? Então, temos dessa também, também tem momentos que a gente já bateu de frente com antifas também, né? Muito raro isso, porque os caras falam muito pela internet, mas quando é na hora H, o que acontece com os caras, né? Não sei o que acontece, pois eles falam demais, mas quando eles têm a oportunidade de cumprir com o que prometem, eles parecem que amarelam, né? Enfim. Mas não é aguçando o sentimento dos caras, não, porque eu, pelo menos detesto briga. Eu vejo que, como falei no início dessa live, não somos galos de briga, né? Somos professores de nacionalismo, somos professores de brasilidade. Então, não precisamos pegar e sujar nossas mãos para chegar em algum lugar, galgar um posto ou chegar a alguma posição grandiosa. Se tivermos de chegar nisso, temos que suar para que cheguemos, né, aos nossos objetivos. Porque se agirmos dessa forma, será uma vitória sem glória. E vitória sem glória de verdade, sem honra, não é algo verdadeiro. Não tem honra, não tem dignidade naquilo. Ok? Aqui no meu bairro, o Vitor de Luca perguntou, você vai falando sobre o integralismo de porta em porta? Mas eu acho que eu faço mais ou menos isso, é um trabalho de formiguinha. Eu vou numa casa, falo integralismo, assim, já fui a alguns lares daqui do meu bairro e muitos gostaram do integralismo. Já fui até, esse mesmo dia que eu conheci essa nossa companheira aqui no bairro, eu estava entregando os panfletos, fazendo algumas perguntas sobre a realidade do bairro, né, para conhecer a realidade do meu bairro, no distrito. E teve um senhor que até me convidou, entre moço, pode entrar, sente-se, fique à vontade. O cara me ofereceu comida, me ofereceu bebida, desde a água até a cachaça, me ofereceu cerveja, me ofereceu cigarro, peguei fumei para agradar, enfim, raramente eu fumo, de fato. Então, foi muito bem recebido e não esperava isso daqui do meu próprio povo, porque às vezes até está acostumado em ter às vezes uma ação, uma animosidade contra nós, infelizmente. Mas aqui foi algo muito, muito maravilhoso. Só teve um local, um comércio que eu fui muito mal recebido por um jovem, né? Um jovem mais ou menos seus 28, 30 anos, enfim, foi muito mal educado ele, mas enfim, entrego a Deus, fazer o quê? O cara tinha um pingo de educação. Espero que um dia isso mude. Mas o trabalho que eu faço geralmente no meu bairro é exatamente esse. Falo do integralismo para meus amigos, vizinhos, parentes, comunidades, né, assim. E as pessoas vão simpatizando, né? Então já é uma semente plantada, né? Essa semente um dia vai germinar. Eu não tenho pressa, eu não tenho
esse imediatismo de querer as coisas nesse momento ali, né? No momento certo, o fulano vai vir, aí vai querer participar do integralismo, vou instruí-lo, e vai ser, se Deus quiser, um bom integralista, né? Então, aqui o companheiro Matheus disse que é 1 hora e 3 minutos de live, aqui está passando 55 minutos de live. Enfim, é 55 minutos e 17, 18 segundos. Pois é. Para finalizar, eu gostaria que me fizessem algumas perguntas, caso tenha, sobre a questão da militância integralista, e aproveito os últimos minutos para respondê-las. Ok? Exatamente isso. Exatamente isso. O Vitor de Luca perguntou, né? Você faz que tipos de perguntas sobre a realidade dos bairros? Coisas que incomodam eles na área, né? Ou como, né? Perguntou Vitor de Luca. É exatamente isso, né? Pergunta sobre iluminação, falta de água, né? Iluminação, vejo bem, isso é uma sacanagem que fazem com a gente aqui, a tal Enel. Eu pelo menos, particularmente, eu me nego a chamar de Enel e sim chamo de Coelce. É uma birra que eu tenho, bobagem minha. Ela foi privatizada, enfim. Aqui, em casa, pagamos, veja só que ridículo isso, pagamos 35 reais de iluminação pública. E vocês acreditam que não tem iluminação pública aqui em frente de casa de noite? Nem é legal isso? Que sacanagem isso, gente. Vejam só, 30 reais na mesa faz falta, né? Dá para comprar muito pão com isso. Dá para comprar muito saco de feijão com isso daí. Então, o que acontece? A gente paga mais de 30 reais de iluminação pública e não tem iluminação pública aqui. Sacana, gente. Povo sacana, entende? Mas eu fazer o quê? Pergunto geralmente sobre isso, né? Saneamento, essas coisas. Panfleto também, entrega para o pessoal. Houve muita reclamação a respeito do Conselho Comunitário do bairro, que tem pouca atividade. Eu creio que o espaço do Conselho Comunitário daqui poderia ter muita coisa interessante, curso, aula, assim, palestras, essas coisas. Poderia se ter, sim. Aos poucos a gente vai conseguindo, a gente vai chegando nisso, né? É isso que dá. O pessoal está reclamando aqui em Goiás, né? Temos Enel também, e ele tem uma fama muito ruim. Porque o serviço é fuleiro. Aí vem um liberal, né? Aí vem um liberal e diz, não, privatizando, tirando do estatal e privatizando vai melhorar o fornecimento, vai melhorar a qualidade. Vero. Tem razão, o liberal tem razão, né? Muito bem. Irônico isso. O Faixa Integral perguntou, né? Quantos integralistas existem em seu núcleo? Rapaz, é um bom número, inclusive, viu? É considerável para a situação que vivemos hoje, de constantes ataques de difamação integralista. Temos um bom número de companheiros. Só não fizemos ainda um censo ainda para examinar quanto temos ainda, né? Mas temos bons companheiros, temos bons simpatizantes, colaboradores, né? Então, sempre isso até carece, viu? Uma boa pergunta, né? Carece de se fazer um censo para saber quantos integralistas tem no núcleo. Mas eu particularmente não me preocupo quanto a isso em questão de militância. Eu fico totalmente tranquilo com isso. Eu não me preocupo com a quantidade, sim com a qualidade. Se for necessário passar mais 5 anos militando apenas com uma decúria de integralistas, eu faço isso. Eu prefiro ter 10 companheiros disciplinados, autênticos integralistas, do que ter, sob meu comando, sob minha liderança, 10 mil indisciplinados, moleques, arruaceiros, né?
Não quero isso. O integralismo é lugar para homem, não para moleque, né? E se um moleque pensa em ser integralista, ele tem que virar homem. É basicamente isso, ok? Basicamente isso. E integralismo de fato é escola de homens, de grandes homens e mulheres, ok? Caso tenham mais perguntas a se fazer, eu teria o prazer de responder. A live chegou a 1 hora e 20 minutos, né? Mas como o Instagram não derrubou ainda, porque dizem que o limite máximo é 1 hora, tô deixando a gente sonhar, né? Enfim, 1 hora e 33 segundos de live, né? Quando tiverem dúvidas a respeito de militância integralista e afins, respeito, né? Eu terei o prazer de responder a todos os companheiros. Exatamente, o companheiro Matheus comentou. Uma cultura de civismo tem que ser formada em nossa juventude. Sem dúvida disso, sem dúvida. Uma cultura de patriotismo. Por isso que eu particularmente, eu não sei se é a opinião de todo integralista, mas eu particularmente sou a favor do serviço militar obrigatório. Porque eu creio que todo homem era para ter noção, ok? Do que é a vida militar. Esse serviço militar obrigatório. Fez 18 anos, sirva ao exército. Vai não? Ah, cabra, tu vai. Tem que ir, porque vejam bem, o exército é uma escola, é uma verdadeira escola de civismo. Lá o cara aprende uma profissão, aprende algo, às vezes aprende uma profissão na área das atividades laborais civis, ou às vezes cria gosto pela área militar e vai ser militar, né? Eu creio que se tivesse serviço militar obrigatório para os rapazes de 18 anos, creio que muitos jovens não estariam aí perdidos no mundo das drogas, enfim, da corrupção de valores, da perversão sexual. Então, teriam uma visão séria de mundo, de pátria, né? Eu creio que o serviço militar obrigatório seria assim, fundamental para isso. Seria uma parte importante da vida do jovem brasileiro. Mas não tem isso, né? Não tem isso, infelizmente. Foi muito bom o comentário do nosso amigo Matheus Lima. Quanto à questão de abordagem, né? Quanto à questão de militância nos bairros, né? Eu acho que, pelo menos, na minha opinião, essa chave para que o integralismo cresça, né? Naturalmente, claro, é justamente a militância nos municípios, na comunidade, no bairro. Ora, se você verdadeiramente nasceu ali no bairro, né? Você conhece as pessoas dali, você tem uma intimidade com o povo dali, as pessoas lhe conhecem, então, essa oportunidade. Você deve conhecer as realidades do seu município, do seu distrito, estudar o integralismo, obviamente, seguir a conduta moral integralista, que temos a conduta, né? Temos a hierarquia, temos a disciplina, é um movimento sério, isso passa confiança para o brasileiro que está atualmente verdadeiramente desesperado com a situação do povo brasileiro, do povo, né? Questão administrativa do Brasil, que é lamentável. Então, para que haja a reforma administrativa correta no Brasil, é fundamental que haja, antes de tudo, a reforma dos homens, a reforma da pessoa humana, em toda a sua integralidade. Porque vemos aí que atualmente não se tem muito a questão da... Sim, tem a questão de reformas administrativas inúmeras já foram feitas. Reformas administrativas são feitas desde os tempos imperiais. Mas até hoje o Brasil não se torna uma potência, não se torna um país, né, de primeiro mundo. Então isso é um grande problema. Vejamos o que está acontecendo, né? Fiquem alertas. Então, nos bairros dos senhores, das senhoras, né, que estão assistindo a live agora, que está perto de findar, busquem saber a realidade do bairro de vocês, busquem estudar o integralismo, saber o que é o integralismo,
para também não passar informações erradas. Claro que por falta de conhecimentos, não diria que seria algo proposital, obviamente, mas busquem isso. Busquem isso. Faça isso com empenho, né? O livro Reconstrução do Homem tem uma parte que eu também recomendo esse livro, o Reconstrução do Homem, que tem a parte que é justamente de semear ideias, a arte de semear ideias. Isso é a verdadeira arte, semear ideias, cultivar ideias é uma arte. Então você deve saber como cultivar o idealismo integralista. Né? Você conhece as pessoas do bairro, né? Apresentar em um momento oportuno, né? O integralismo dessas pessoas. Integralismo um panfleto com tópicos do integralismo, ou um manifesto de outubro, né? Que é fundamental também. Mostrar ao nosso povo que desunido nesse absurdo de esquerda e direita que já temos há tanto tempo e até hoje continuamos separados, divididos e nada se ajeita no país. Então é fundamental que nós integralistas e nossa militância a gente venha alertar nosso povo a esse mal, que a gente não seja mais desunido, mas sim unido, um povo forte, unido, coeso, né? Que haja contra a dominação tanto interna quanto externa em relação ao Brasil, ao povo brasileiro. Que propague uma alta cultura, uma cultura de brasilidade, de moral cristã, né? Onde se respeite a família e as coisas direcionadas à tradição e à pátria. Então, só assim podemos libertar nosso povo dessas amarras que nos seguram. Dessas mãos visíveis e algumas invisíveis, né? Mas que também sabemos quem as administra. Quem as administra perfeitamente bem, né, para estes. Então, saibam semear ideias, que é uma arte da militância integralista, semear ideias corretamente, né? Busquem consultar as famílias do seu bairro, né? Isso aqui tem prestígio local, que sabe como conversar e tem contato com o seu povo. Busque mais ainda, né? Passe isso pela palavra, mas também pelo exemplo. É muito importante. Às vezes vejo um pequeno grupo, pequeno número de alguns jovens que às vezes se dizem integralistas, mas não tem conduta integralista e nem sabe o que é integralismo. Estão mais por uma questão de modinha, nessa questão de ser o tal do Red Pill, né, que a gente vê tanto aí nesse meio, de ser belo e moral, aquela coisa toda, mas às vezes é uma questão de fachada, porque o cara às vezes não é aquilo. Então, hajam seriamente o integralismo, vejam que o integralismo pode ainda salvar a vida do brasileiro em todas as suas expressões. Não propagamos um paraíso na terra, isso é mais coisa dos comunistas mesmo, propagar um verdadeiro paraíso na terra, mas sim propagamos que há como ter uma vida saudável no Brasil, uma vida verdadeiramente feliz no Brasil, que também vai ter desafios, vai ter momentos difíceis, mas que um povo unido, coeso, e que cultue suas tradições, sua história, seja profundo conhecedor de suas tradições e história, eu não tenho dúvida que esse povo sim vai ser uma grande força de resistência contra qualquer ação inimiga do Brasil, qualquer força anti-Brasil, ok? Vejamos aqui, o Faixa Integral comentou, né? O senhor se refere ao pessoal que se diz nacionalista, mas é baba-ovo dos movimentos nacionalistas de fora do Brasil. Rapaz, é complicado, isso é exatamente isso, entende? Temos o nacionalismo autêntico brasileiro, o integralismo, né? Temos movimentos sérios no Brasil. Eu faço parte da Frente Integralista Brasileira, que eu considero uma expressão do nacionalismo brasileiro, ok? Como integralista e monarquista, né? Eu admiro muito a questão do patriotismo. Até um companheiro meu me emprestou um livro do senhor Arlindo Veiga dos Santos, que puxa a vida, pensem num homem intelectual, pensem num homem inteligente, senhor Arlindo Veiga dos Santos. Então, é muito nobre a ação patrionovista brasileira. Então, é uma coisa que eu também sugiro, a leitura sobre a ação patrionovista,
que, apesar de não fazer parte da militância integralista, mas trata-se também do Brasil profundo, Brasil autêntico, né? E o Brasil autêntico também veio com a questão também do Império, o Império Brasileiro, né? Fez surgir um Brasil poderoso, autêntico, com cultura, né? O próprio imperador Dom Pedro II era um homem de alta cultura, né? Muito inteligente, e eu posso dizer que sim, o maior chefe de Estado que já tivemos, o maior chefe brasileiro que tivemos. Se juntar todos os presidentes de república que tivemos até hoje, não dá um Pedro II, viu? Então, essa é uma questão pessoal minha, particular, ok? Uma opinião particular minha. Quanto à questão que o Faixa Integral falou, né, de movimentos nacionalistas estrangeiros, puxa vida, temos a Ação Integralista Brasileira, temos a Ação Paternalista, né, Carlinhos Veiga dos Santos. Por que não vamos estudar isso? Desde ficar estudando coisas, estudando não para adquirir conhecimento, mas estudando para seguir aquilo, né? Alguns estudam para seguir aquilo firmemente, né? Achando que aquilo ali é que vai salvar o Brasil. Então essas pessoas infelizmente estão totalmente enganadas, né? Exatamente. Carlinhos Veiga dos Santos foi exatamente o primeiro, fundou, né, o primeiro movimento monárquico, primeiro, se não me engano, e o presidente da Frente Negra Brasileira, né? Então, e a Frente Negra Brasileira tinha boas relações com a Ação Integralista Brasileira. Um integralista pode fazer parte da Frente Negra Brasileira, como um membro da Frente Negra poderia fazer parte da Ação Integralista. E o Plínio Salgado era colaborador do A Voz da Raça, jornal paternovista. O Otávio Lélio, né, se não me engano. Muito bem, ele disse a ação paternalista está sendo continuada pela ação rolianista. Muito bem. É bom saber que o idealismo paternalista ainda continua vivo. Isso é importante. Espero que continuem firmes, né, com a mesma precisão da palavra e da doutrina, como naquele tempo. Porque a gente vê tantos movimentos surgindo, né, mas é a felicidade. Então precisamos de pessoas sérias no meio nacionalista, que sabem do Brasil mesmo autêntico, profundo, né? Então, que só assim pode ter uma militância integralista de qualidade, né? E que atenda às necessidades, anseios, aspirações do povo brasileiro. Então, senhores, já é 1h13 de live. Exatamente. O nosso amigo respondeu. E a AIB está sendo continuada pela FIB. Cirúrgico. Muito bem. Vai dar 1h13 de live. Vou encerrar por aqui. Podemos levantar esse assunto da militância integralista outras vezes. Sempre é um prazer estar convosco, com todos aqui nesse bate-papo, né, esse dedo de prosa que temos. E espero continuar a ter tempo assim para continuar nossas conversas e passar o pouco de conhecimento que eu tenho para todos aqui. É uma grande felicidade, é uma grande honra servir a esta causa, servir a Frente Integralista Brasileira, servir ao idealismo de Plínio Salgado, o integralismo, e ser um camisa verde. Então, senhores, fiquem com Deus. Tenham um bom final, no caso de domingo, né? Nosso domingão já está acabando, né? Vai vir a semana por aí. Espero que Deus conceda uma semana muito boa, com uma boa militância integralista, né? Com uma boa ação integralista, com bons estudos, com bom desempenho nos estudos, no trabalho e na família. Por Deus, pela pátria e pela família. Anauê. Fique com Deus, tenham todos uma boa noite e um bom final, e aliás, um bom início de semana, ok? Até breve, até logo.